Fala pessoal, aqui Gustavo da Campos Escolheiro Advogados e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho aqui sobre os reflexos na área civil para você que é empreendedor, tem sua empresa aí, o que fazer, né, nesse momento de quarentena. Aqui no estado de São Paulo foi determinado a partir do dia 24 e perdurando até o dia 7 de abril, podendo ser prorrogada, né? E aí, o que fazer? Bom, as relações elas são estabelecidas através de um contrato, né? E esse contrato ele deve ser observado, as suas cláusulas, né? É o que a gente chama no direito de pacta sunt servanda. Então, se você faz um contrato de 3 anos, por exemplo, você deve observar as cláusulas e os regramentos desse contrato, né? Porém, nesse meio tempo, podem acontecer situações imprevisíveis, né? É o que nós chamamos no direito de teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus. E aí, né? Aconteceu uma situação imprevisível, no caso, esse coronavírus. O que fazer? A lei me protege? A lei traz alguma previsão específica para isso? Vamos ler aqui o artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Tá? Então, assim, o contrato de execução continuada ou diferida. A prestação se tornou excessivamente onerosa, extrema vantagem para a outra parte, tá? Em virtude de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis. Esses acontecimentos, quando da elaboração do contrato, eles devem ser imprevisíveis. Então, por exemplo, vocês que fizeram um contrato há 1 ano, 2 anos atrás, não tinham como prever que ia acontecer essa pandemia, né? Então, essa pandemia se encaixa na hipótese do artigo 478, tá? Porém, o Código Civil ele vai trazer outras previsões aqui para tentar resguardar esse contrato, né? Sendo a resolução a última hipótese, né? Então, aqui no 479, ele diz o seguinte: a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. O 480, ele diz o seguinte: se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, ela poderá pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então vamos usar como exemplo aqui o contrato de aluguel. Então você tem seu comércio, você é um empreendedor e você locou o ponto comercial. E aí, o que fazer nesse período? Tá? Bom, primeira coisa é iniciar um diálogo com o locador, tá? O proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, por sua vez, ele pode se negar a modificar o contrato, tá? Aí a hipótese que incide o 478, você pode buscar a resolução desse contrato, né? Se tiver uma resistência do locador, procurar o judiciário, tá? O locador, né, com base nessa situação de crise que nós estamos vivendo, ele pode oferecer para você a redução do aluguel, tá? Ele pode oferecer a suspensão do contrato, tá? Pelo tempo que durar a crise, sem a cobrança do aluguel, tá bom? Ou, por exemplo, ele pode oferecer a suspensão do pagamento do aluguel, mas que você continue pagando o IPTU, que você continue pagando o condomínio, entendeu? Para também ele ter o pagamento de algumas contas, entendeu? Mas essa questão é uma questão que deve ser acordada entre as partes, tá bom? Caso contrário, se não houver dinheiro para pagamento de aluguel, não tiver dinheiro para nada, e o locador não concordar, nesse exemplo que eu estou dando, aí é o caso da resolução do contrato, tá? O locatário, nessa hipótese, estará amparado para poder resolver o contrato. Aí incide o 478 e, se tiver uma resistência do locador, procurar o judiciário, tá bom? Então esse
São alguns dos efeitos cíveis que a gente entende mais importante, tá? Fiquem com Deus, obrigado aí por assistir. Vamos em frente nessa luta aí. Precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Forte abraço.